Eu vou tentar terminar hoje, né? A espiritualidade carismática. E até então, sob a intercessão de Santa Helena Guerra, vamos pensar, em primeiro lugar, na história da própria renovação carismática católica. Então, o alicerce primeiro é aquilo que é o próprio Pentecostes, né? Então, havia e há ainda teorias que falam de que se Deus enviou o Espírito Santo e fez os prodígios que fez, tudo ficou no passado, e como agora temos a igreja, não precisaríamos mais da graça de um novo batismo no Espírito. Mas a história, inclusive da história dos santos, prova de que realmente houve durante a história vários outros derramamentos do Espírito, e o principal é, em 1895, 1903, essa religiosa italiana, que hoje é Santa Helena Guerra, escreve cartas ao Papa Leão XIII para haver docilidade maior ao Espírito Santo. E no dia 15 de maio de 1895, o Papa Leão XIII escreve o breve Provida Matris Caritati sobre a devoção ao Espírito Santo, né? E no dia 1º de janeiro de 1901, cantando solenemente o Veni Creator Spiritus, ele consagra o século XX ao Espírito Santo, né? No pontificado de São João 23, quando ele vai pedir a graça do Concílio Vaticano II, ele pede na sua oração que haja um novo Pentecostes, né? E na Lumen Gentium vai proclamar que esses carismas são de graça simples do comum, deve ser recebido entre ação de graça. 2 anos depois da Lumen Gentium, na Universidade do Cass, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, após o estudo dos Atos dos Apóstolos e o livro A Cruz e o Punhal, rezando o mesmo Veni Creator Spiritus, inicia o movimento da corrente de graça, o movimento da renovação carismática católica. A renovação, ela não tem um fundador, mas é algo que sempre foi visto como um mover do Espírito Santo, né? E essa característica da espiritualidade carismática que a gente vem falando nas outras oportunidades, se caracteriza pelo quê? Pelo batismo e a efusão do Espírito Santo e os carismas, né? Então, em primeiro lugar, a pessoa do Espírito Santo, que às vezes durante séculos ficou tão esquecida, Jesus, quando promete o Espírito Santo, ele promete que levaria o ser humano, conforme João 16,3, ele levaria a plena salvação. O Espírito recordaria tudo o que Jesus disse. Ele levaria ao pleno conhecimento e falaria de coisas até que estariam escondidas, né? Então, a ação do Espírito Santo, ela continua. E ela continua não só nos grandes fatos da história, mas no decorrer da nossa vida. E aquilo, como que cooperamos para essa graça do batismo no Espírito Santo acontecer? De 2 formas, né? E essas 2 formas, elas se complementam. Algo que vem de fora, e aí o rezar dos irmãos e das irmãs, o processo dessa intercessão é para propiciar um coração que esteja aberto ao Espírito.
Então o seminário de vida no Espírito nada mais é do que esse processo de conhecimento, mas também de experiência, de modo que a pessoa, com a ajuda de outros, ela vá se abrindo a essa graça do Espírito Santo. Mas tem, como no caso de quando começou em 67 em Duquesne, tem que haver algo interior. E esse algo interior é eu quero. Esse querer a efusão do Espírito, esse estar aberto à efusão do Espírito, esse estar num processo de querer crescer no Espírito é fundamental. Então, é um processo externo que envolve o corpo de Cristo, que é a igreja, que vai dispondo a pessoa a uma verdadeira abertura ao Espírito, e um processo interno que é esse eu quero. O que é a graça do batismo no Espírito? Nada mais é do que a graça batismal, ou se a pessoa não é batizada, uma experiência com o Espírito Santo, como acontece em Atos 10, na casa de Cornélio. E essa efusão, esse processo desse transbordamento da graça do Espírito, como que a gente sabe que a pessoa foi batizada no Espírito ou não? Como no nosso caso, o nosso fundador, o Padre Gilberto, este anseio por conversão, essa busca de mudança de vida, um amor maior à palavra de Deus, transformação interior nas próprias decisões, deixar o pecado e a pessoa começar numa prática mais constante de virtude. Então é uma experiência profunda da graça do próprio Deus. O batismo no Espírito pode ser perdido? Claro que pode. Como qualquer coisa na vida pode ser jogada fora. Como que a gente mantém isso? É a nossa oração diária. Eu não canso de repetir a frase de São Tomás de Aquino. Todas as vezes que eu peço vinde Espírito Santo, é uma graça nova do Espírito na minha vida. Então, batismo no Espírito não é mágica, é um dispor-se à graça de Deus, como também aconteceu na vida de muitos santos e santas da Igreja de Deus. É nada mais do que isso. Só que a renovação carismática, e aí atendendo ao pedido do Papa Francisco, que pediu para que partilhasse essa graça do batismo no Espírito. Então, é estar consciente de que sempre há como a graça de Deus transformar a nossa vida. Sempre deve haver essa esperança de transformação. Mas como também São Carlos Borromeu falava, você está com a sua chamazinha, proteja a chama. Agora, batismo no Espírito novamente não é mágica. Então deve ser um crescer, e a nossa humanidade deve crescer em dar sabedoria e graça, como é dito de Jesus, nessa graça do Espírito Santo. Sem as pessoas, e no passado tinha isso, se não reza em língua, não foi batizado no Espírito. Não é o maior sinal rezar, ou cantar, ou profetizar em língua. Não é. O maior sinal é transformação interior, que leva à conversão e à prática de virtudes. Nem o repouso, né, Padre? É a mesma coisa. Mesmo, e qualquer outra graça. E qualquer outra graça. Agora vamos no contrário. Tem pessoas possuídas pelo demônio que falam em língua. E aí? Adianta alguma coisa? Então, agora, demônio vai falar para você praticar virtude. É uma coisa óbvia, né? Então, a marca é santidade.
é transformação interior, é verdadeiramente prática de virtudes. Quais virtudes? Fé, esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza. E aí também, além das cardeais, virtudes humanas, né? O Espírito nos dá paciência, longanimidade, bondade, benignidade, nos dá a capacidade de escutar, nos dá a capacidade de verdadeiramente ser acolhedor a outra pessoa. Então, cada um tem um rol de virtude que o Espírito dá. Todo mundo tem duas virtudes? Não. Cada um tem algo que o Espírito dá. Isso é marca de batismo no Espírito. E às vezes a pessoa, por isso que a distinção hoje é o movimento da renovação carismática católica, ligada aos grupos de oração, que está dentro da corrente de graça. O que é a corrente de graça? É essa graça do batismo no Espírito, da prática dos carismas, que eu vou falar ainda, que tem padres que praticam a espiritualidade carismática, religiosos como nós que temos dentro do Instituto a espiritualidade, comunidade de vida, comunidade de aliança, escola de evangelização, o movimento ecumênico, movimento com relação aos pobres, que tem o batismo no Espírito e a prática de carisma como referencial. Então a espiritualidade carismática, ela tem que abarcar tanto o batismo no Espírito, quanto a prática dos carismas, tá? O que são os carismas? Então, uma das marcas também é esse transbordamento dos carismata, né, que são os carismas. As virtudes, qual a distinção? Virtude é a prática constante do bem, né? O ser humano tem uma iniciativa maior, porém necessita dos dons e frutos do Espírito para sustentar a sua vida moral. Esses frutos do Espírito são perfeições do Espírito que formam em nós primícias da glória eterna. Então vamos lá. Frutos e dons Deus nos dá para quê? Para fortalecer a prática das virtudes. Sabe, uma das piores coisas que a gente pode fazer na vida é o que chama neopelagianismo. Ninguém pratica virtude se não for pela graça de Deus. Você falar, eu sou justo, e quem me ensinou a ser justo sou eu mesmo, e eu aprendi sozinho, e eu sou todo poderoso, eu faço. Não existe isso. Então, a prática das virtudes é a constância em fazer o bem, é a constância em ser justo, é a constância em ser forte, é a constância em ser caridoso, é a constância na fé. Só que a gente precisa dos dons e dos frutos para ajudar nisso, tá? Outra coisa são os carismas, são graças do Espírito Santo para a unidade eclesial. Os carismas são dados para a construção da igreja. O dom da sabedoria, o dom da fé que provoca milagres é para os outros, é para construir a igreja, é para fazer com que a pessoa se aproxime da graça do Evangelho. Então, deu para ficar clara essa diferença, gente? Sim. Agora, o que acontece? Carisma sempre teve. Só que o que é a espiritualidade carismática? É essa abertura à graça do batismo no Espírito, essa imersão na graça do batismo no Espírito, com a abertura à prática de dons e carismas. Nós, a renovação da corrente de graças, nós cremos que precisamos dos carismas para evangelizar. Então isso é que distingue a espiritualidade carismática. Se a gente usar carisma para aparecer, aí você começa a se distanciar de Deus. Se o carisma está sendo usado para você se ostentar,
está tendo problema. Tudo que nos é dado é aquela história do cano, né? No cano passa a água do Espírito, é para os outros, e o cano se beneficia de alguma coisa disso, mas é para os outros. Então os carismas, eles estão anexos à ação evangelizadora de construção da igreja, e eles brotam dessa experiência da imersão no Espírito Santo, no batismo do Espírito, tá? Tanto que graça no Antigo Testamento estava ligada muito mais ao Hanam, que é esse processo de amor misericordioso de Deus. Então, gente, carisma numa pessoa má, a gente tem que começar a duvidar que aquilo veio do Espírito, tá? Já falei isso uma vez, aqui só dá um en passant. Então, quais são os carismas? O quadro não é todos, primeira coisa é isso. Mas na 1 Coríntios 12, 4 a 11 e 27 a 30, tem lá, mensagem de sabedoria, então discurso inspirado para aprofundar no conhecimento do mistério cristão. Palavra de ciência, a mesma coisa, aí só que mais específico. Fé carismática aí para propiciar a graça dos milagres. O dom de cura, relacionado ao dom da fé, a mesma coisa os milagres. A profecia, que é a palavra capaz de chocar, provocar arrependimento. Então a profecia, a gente está acostumado a falar que é prever o futuro. Não. Em primeiro lugar, pode ser, mas em primeiro lugar a profecia existe para suscitar conversão e mudança de vida, para suscitar crescimento na vida das pessoas. Então, gente, presta atenção. Não sei se quando vocês pregam ou falam para os outros, não precisa aquela história. Claro que pode, no momento, Deus te inspirar uma profecia e você falar. Mas a profecia pode vir em qualquer momento da vida, quando você está aberto para Deus. Quer um exemplo? Você encontra uma amiga, um amigo seu na feira. Esse amigo está em desespero e ele coloca uma situação que ele está vivendo muito difícil, por exemplo, com a esposa dele. E ele fala para você: olha, reza por mim, peça por mim, e olha o que eu estou passando. Pode ser que naquela hora Deus te inspire uma palavra profética para aquela pessoa. Então para com essa história só em momento solene. Também, mas a profecia, ela tem que estar na nossa vida, na nossa história. Deu para entender? Ô padre, também pode acontecer ao contrário, né? A pessoa está nas suas orações o tempo todo porque ela está necessitando de algo. Aí quando você vai conversar, ela vem conversar com você, você compreende, né? Porque que Deus já estava pedindo para você rezar. Também é, né? Povo bem disposto. Então essa disposição que o Espírito faz. Mas tudo é profecia, né? Tá? Discernimento dos espíritos, né? Aquilo que é certo daquilo que é errado, distinção. Falar em línguas, tá? Que aí pode realmente falar, como também interpretar, para mostrar que é próprio Deus. Mas na 1 Coríntios 12 tem um carisma que ninguém fala, que chama assistência aos necessitados. Em grego, antilepsis, auxílio a pessoas necessitadas. Em Atos 20:35 vai dizer: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras que o próprio Senhor Jesus. Tem pessoas, por exemplo, que ela tem não só por vocação ou virtude, mas tem por carisma cuidar de doentes, por carisma cuidar de pobre, por carisma cuidar de pessoas com desequilíbrio mental, por carisma cuidar de criança, por carisma
cuidar de idoso. Carisma. É aquela pessoa que ela tem, a hora que ela chega, ela tem uma abertura para aquela realidade de pessoa imensa. E às vezes, isso foi dado como um carisma dado por Deus. Por Deus. Tá? Então, quando a gente fala de carisma, não é somente dom de cura, gente. Também. Não é só milagre. Então, a sabedoria, por exemplo, vocês vão pregar ou vai ensinar alguém, o Senhor inspira a palavra ali na hora. O Senhor inspira ideias, correlação de palavra de Deus ali. Isso é dom de sabedoria. Isso é carisma da palavra de ciência que Deus dá ali. Tá? E aí vem outras que é funções de administração, como governo, apostolado, profetas e doutores. São Paulo via nisso também uma certa dimensão carismática, né? Aqui é hierárquico, tudo bem, mas tem uma certa dimensão carismática. Em 1 Coríntios 12, 31 vai dizer: aspirais todos os dons superiores, e agora vos indico o caminho mais excelente de todos, que é a caridade. Todas as virtudes, todos os dons, todos os frutos do Espírito, todos os carismas, se não tem por centro a caridade, não vem de Deus. É simples assim. Todos os carismas apontam, todos os carismas da 1 Coríntios 12 apontam para 1 Coríntios 13, que é a caridade. Algumas observações. Primeiro, nunca se deve desprezar os carismas alheios, sempre no discernimento, como foi dito antes. Por que tem que ter discernimento? Porque pode ser que a pessoa não tenha carisma. Tá? Então, o discernimento também faz parte do discernimento do carisma. Tá? Segundo, os carismas se ordenam à graça santificante, ao amor de Deus derramado em nossos corações. Então, todos os carismas é para nos unir mais a Deus. Se está unindo a própria pessoa, não vem de Deus. Não vem de Deus. Terceiro, pesquisar e estudar a diversidade e harmonia dos carismas, nunca se ater somente a alguns. Então deve ter a visão do todo. A visão do todo. Como dizia Santo Agostinho, recebemos o Espírito Santo, na medida da nossa fidelidade à igreja. Então o carisma, ele é eclesial. Então Deus não vai dar carisma para a pessoa para ela rachar a igreja no meio, por exemplo. Os carismas são dados e em vista da unidade da igreja. Deu para entender isso, gente? Então, a espiritualidade carismática, ela se une com essa graça do batismo no Espírito Santo, essa efusão da graça que nos transforma e nos leva à prática de virtudes associadas por dons e frutos do Espírito, tá? E a abertura ao exercício e à vivência dos carismas. Essa é a característica da espiritualidade carismática. Mas ela está dentro daquilo que a gente chama de identidade católica, tá? Antes de sermos cristãos católicos, somos seres humanos. Então, o primeiro ponto de uma espiritualidade verdadeiramente católica é ter base humana trabalhada. Segundo, saber-se irmãos uns dos outros. Por isso, em Marcos 23:8, Jesus vai dizer: quanto a vós, não permitais que chame de rabi
Pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamais de pai, pois um só é o vosso pai. Então, outra característica, pois todos vós sois irmãos. Então, a primeira característica, a base humana. A segunda característica, somos irmãos. Agora, irmãos não é só os católicos, a gente vê como irmãos todos os seres humanos. Terceira característica, a gente lida não com indivíduo, tá? Mas a gente lida com pessoas, com ser em relacionamento, que deve nos levar à maturidade e à comunhão. Então, característica da identidade católica, vamos retomar mais uma vez: tem que ter base humana, nós não somos anjos. Segundo, vós sois todos irmãos. Então é uma fraternidade. E se há hierarquia, a hierarquia é dada para governar e transformar essa comunhão de pessoas. Hoje há uma linha muito do individual, então a gente tem que trabalhar essa dimensão da comunhão de irmãos. Então, ser irmãos, ser comunhão, numa base verdadeiramente humana, para a missão. Padre, então é trabalhar de maneira equivocada nas igrejas evangélicas, então, mas a perspectiva evangélica, a salvação é individual. Nós, como católicos, não tem outro caminho. A salvação é pessoal, é sempre em comunidade. Agora, todos nós temos uma missão. Então, tem a missão da igreja, que é evangelizar. Dentro dessa missão da igreja, cada um tem o seu lugar. E dentro dessa missão da igreja, cada um tem a sua missão pessoal. E dentro da missão pessoal, há especificidades da missão pessoal, que é a sua marca pessoal na missão. Vamos dizer que entre vocês há 4 pessoas que preguem. Cada um é pregador, a missão é a mesma de pregador. Só que cada um vai dar o colorido da pregação específico de cada um. Tem 10 intercessores. Só que cada um vai dar a sua capacidade pessoal e o seu modo pessoal com relação à missão na sua pessoa. Certo? Então também não existe, eu sou pregador, o padre me convidou para ser catequista, mas não aceito, porque a minha vida é só pregação. Não está certo isso. Porque está dentro do teu leque de missão, então você vai exercer. É para cantar, eu não vou cantar, e amém, não tem capacidade para isso. Pronto. Está dentro do meu leque de missão? Não. Do Gustavo está, na carta mesmo, eu não. Leque de missão, gente. Leque de missão. Então o leque não tem que estar fechado, ele tem que estar aberto, mas também não tem que estar esgarçado. Certo? Então qual é o nosso leque de missão dentro da nossa identidade católica? Porque a missão existe para construir igreja, não para destruí-la. Tá? Dentro dessa identidade humana, a graça do Pai que recebemos, a entrega do seu Filho para a nossa salvação, pela ação do Espírito Santo, é que nos leva a viver plenamente nossa identidade de seres humanos, né? E essa identidade é construída dentro de igreja. Por que eu falo isso? O fiel católico é tanto o fiel leigo, quanto o religioso, quanto os consagrados. E os clérigos, então uma distinção: ser fiel é o padre, o bispo, o diácono, o consagrado e os leigos. E aí a divisão entre hierarquia, leigo e os religiosos como uma especialidade dentro dessa história. Certo?
Agora cada um dentro da sua missão. Só que todo mundo tem que trabalhar a humanidade. Então imaginem isso, uma pirâmide. Uma pirâmide. É a pirâmide da sua vivência. Embaixo da vivência está o ser humano. Esse ser humano, ele foi batizado. Esse ser humano foi eucaristizado. Esse ser humano foi crismado, confirmado. Esse ser humano agora é católico pleno, porque católico pleno é que tem o sacramento de ação cristã. Eu sou religioso e padre. Então tá, o religioso em cima do religioso ser sacerdote, que está embaixo diácono, sacerdote e etc. Uma coisa, se você quebra a humanidade embaixo, o que vai acontecer? Desmorona. Muita gente perde a fé por não trabalhar a humanidade e ficar só na parte de cima. A hora que dá problema na humanidade, bate embaixo, a casa cai. Então tem que ser trabalhada a humanidade pela graça do batismo, pela graça da Eucaristia, do crisma. Se a pessoa casada, o casamento está em cima do crisma, que tem por base a Eucaristia, que tem por base o batismo, que tem por base a humanidade. É assim que funciona. Então, essa é a identidade católica. De acordo com o estado de vida que o Senhor te chamou e com a sua vocação. Vocês são a ordem terceira. Então vamos lá? Ser humano, batizado, eucaristizado, crismado. Ordem terceira. É um modo que vocês encontraram de viver a sua identidade católica. Certo? E assim a cada comunidade. No meu caso, vai estar o religioso, vai estar o padre. É um modo que eu vivo a minha vocação. Tá? E não é preciso lembrar, está consciente disso. Essa consciência da identidade católica é fundamental. Não, você rezando, você já está fazendo isso. Porque só fala Abá, ó Pai, quem está sob a moção do Espírito. Então, é o batismo e o crisma que me possibilita chamar Pai Nosso que estais nos céus. Então, quando você chama Deus de Pai, você fala Pai Nosso, não Pai meu. Você está em igreja. O nosso ali é que você está em igreja. Deu para entender isso, gente? Tá? Essa espiritualidade é vivida a partir da nossa identidade católica. Hoje, porém, constata-se uma crise muito profunda da identidade humana e, por consequência, da identidade católica. A razão é vista desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, e o ser humano, no seu cientificismo hoje, acha que, bastando ciência, bastando trabalho, bastando saber, você vai ser feliz. Não dá certo isso, gente. Nós precisamos da graça de Deus, tá? E hoje, qual é o pior problema com relação à identidade? Identidade, gente, vem da palavra que no nosso português vem do latim, que é idem. Já falei isso aqui uma vez. O mesmo que está em mim, está em você. Só que o que acontece hoje? Como que se forma identidade? Como que você foi formado como ser humano? Dentro da família. Então, é a sua mãe, o seu pai, ou a família que Deus te deu, que foi te formando. Tá? Foi te dando valores, foi te ensinando a lidar com o mundo, foi te ensinando a lidar com as pessoas. Menino, fica quieto, agora não é hora de interromper, os adultos estão falando. Não pode sair, não pode ir em tal lugar.
Não põe o dedo aí que você leva choque. Não faça isso, faça aquilo. Tem que comer isso antes de comer a sobremesa. E hoje, né? O que aconteceu? A família formava o ser humano. Então 90% em cidades, em lugares rurais era assim, 90% que a pessoa tinha veio da família. Hoje vai entrando um monte de coisas na formação da pessoa e ela vai se tornando vazia. Então hoje a gente tem uma identidade líquida, um processo interior que a pessoa não sabe quem ela é, um processo interior que ela não sabe, e aí ela vai procurando coisas fora. Dentro da igreja, a pessoa às vezes quer só aquilo que dá status social, dá posição social para ela, mas servir que é bom ela não quer nada, certo? Ela simplesmente não quer nada, ela quer ficar fora disso daí, certo? Então é preciso voltar a formar identidade novamente. E o que forma a identidade chama-se instituições, que é a família, a escola, a igreja, a política e por aí vai. Sem isso, se você for falar de batismo no Espírito com uma pessoa que não tem e não quer algo e só quer para aparecer, ela vai se perder nisso. Então temos que voltar a uma formação em que tenha isso como base, tá? Então, em primeiro lugar, essa identidade é vivida em várias vocações. Primeiramente, a vocação leiga, que é de vocês. O que caracteriza essa vocação leiga? Isso que eu estava falando. Primeiro, ser humano, batizado, crismado, eucaristizado, e aí se tem um estado de vida de casado ou não. Só que tem um cume nessa história. Qual que é o cume nessa história? É viver o que se chama a tria múnera. O que é isso? Jesus é profeta, sacerdote e rei, e a nossa vida cristã passa pelo mesmo caminho. Você sabe que é uma pessoa católica se ela vive na profecia, que é a dimensão da formação da palavra. Então, para ser verdadeiramente leigo, para atuar no mundo, porque o leigo é chamado de ser sal da terra e luz do mundo, primeiro item da tria múnera, ele precisa ser formado pela palavra. Isso que eu espero, que eu estou fazendo aqui, é para isso, certo? Então, sem formação, gente, não tem cristão. Ah, mas eu conheci aquela senhorinha lá no interior, viva em Axica, que era isso, ou a fulana que não sabia, e ela era tão santinha. Agora Deus te dá a oportunidade de saber, então você joga fora, porque você não quer crescer na palavra. É isso que você está falando para mim. Tem que crescer, gente. Então, nós somos batizados no Espírito, nós fazemos experiência da graça de Deus, mas tem que crescer na dimensão da palavra. Como que é isso nas nossas paróquias? Qual que é a dimensão da palavra nas paróquias? Catequese, curso de noivo, curso de batismo, preparação para a primeira Eucaristia, retiros, tá? Formações. Hoje é uma crise que o cristão não quer mais ser formado, tá? Uma vez formado, ou em formação, ou aberto à dimensão da palavra, você vai para onde?
Você vai amadurecer. não para outra dimensão da tria. Tria é 3, gente. Primeira, palavra. Segundo, liturgia. Não adianta querer ir para a liturgia, celebrar, ser sacerdote, sem formação. E a formação é para te ajudar a celebrar melhor, a viver melhor. Então a sua espiritualidade de leigo, você trabalha, você estuda, você atua, você trabalha na igreja, mas você tem que cuidar dessas 3 dimensões da sua vida, que é a manifestação da sua vocação batismal, eucarística e crismal. Não só o matrimônio, mas também a dimensão da palavra, também a dimensão da liturgia. Você precisa se oferecer a Deus dentro do processo litúrgico. E tudo isso vai para o terceiro item. Nas nossas igrejas, que é a dimensão litúrgica: coroinha, leitor, ministro, ministério de música e etc. E tudo isso, você formado pela palavra, imerso na graça que vem dos sacramentos, tem que se manifestar como Cristo Rei. Reinar é servir. A sua vocação leiga tem que se manifestar no serviço da caridade. Você pode ter algo mais intenso num ramo da triamúnera, mas você tem que lembrar que nós vamos ser julgados pela forma como que exercemos a caridade. Então a nossa ação caritativa deve ser a manifestação da nossa imersão na palavra, na vivência litúrgica, e aí eu manifesto isso na vida pela minha ação caritativa. E aí todas as pastorais sociais, toda ação de transformar ser humano, todas as ações de fazer o bem, está na dimensão caritativa. Como que você sabe que você é santo? Está no caminho da santidade. É desse jeito. Você é santo na medida que você manifesta na dimensão da triamúnera que você é verdadeiramente batizado no Espírito e você vive a graça de Deus. Por isso que quem é batizado no Espírito tem um amor maior à palavra de Deus na Sagrada Escritura. Por quê? Porque o Espírito manda para lá. Tem um amor maior a Jesus Eucarístico, que é a liturgia. Por quê? Porque manda para lá. Quantas pessoas não falam, aí você está diferente? Por quê? Porque começa uma manifestação maior na área da caridade. É ali que a gente tem que trabalhar. Vocês são ordem terceira, ou seja, lá aonde vocês estiverem, a casa onde que a gente está é a casa do louvor, no nosso caso, para nos ensinar que a nossa vida deve ser um louvor. A nossa vida é um louvor na medida que a gente vive essa triamúnera, tá? Por isso que o Padre Gilberto, na dimensão da palavra, vai pedir esse processo de amar mais a palavra de Deus na Sagrada Escritura, o esplendor litúrgico na segunda, e a santificação pessoal e comunitária, que é outra característica. Está aí a triamúnera. Então, agora, o termômetro mostra a febre. Você está mal em uma dessas dimensões ou em todas. A infecção está lá na área da graça. Precisa voltar novamente, precisa recomeçar, precisa fazer isso, aquilo. A espiritualidade carismática, ela entra nesse processo para nos ajudar no exercício do serviço da palavra, do serviço da liturgia e do serviço da caridade. Se a espiritualidade carismática não me ajuda nisso, eu tenho problema. Eu tenho problema. O caso que aconteceu no interior de São Paulo, vai expulsar
Um demônio, a pessoa quebra a pessoa com pancada. Não pode, né, gente? Por quê? Faltou caridade. Então tem algum problema na área do autoconhecimento. Tem um problema humano ali. Humano. Lembra sempre que o humano é o nosso pé de barro. Quebrou ele, cai o ouro. Temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso de barro precisa ser cuidado, viu? Ah, mas eu quero só o tesouro. Só no céu. Aqui tem que cuidar do vaso de barro. Se você não cuida do vaso de barro, que é a sua humanidade, você vai perder o tesouro. Você vai perder o tesouro. Tá? Então, tem que ter essa visão global de espiritualidade, dentro dela da espiritualidade carismática, dentro dessa identidade católica que está todo esse esquema que eu falei. Ficou claro isso, gente? Tá? Mas, e aí vocês vão agir no mundo dessa maneira. Tá? Só que tem outros tipos de pessoas nesse mundo. O religioso. Nós, como salvistas, a gente já tem dentro do nosso processo a espiritualidade carismática. Já ouvi falar que em outros institutos superiores chegavam para o fulano e falava assim: nós já temos um carisma fundacional. Ou você escolhe o carisma fundacional, ou você escolhe a espiritualidade carismática. A questão é a seguinte: não entra em conflito qualquer carisma fundacional com a espiritualidade carismática. Por quê? Porque a espiritualidade carismática, ela está dentro da espiritualidade católica, está dentro da identidade católica. Então não é um outro tipo de consagração. Eu não posso ser, eu estou louco para ser beneditino, carmelita e franciscano, tudo ao mesmo tempo. Não posso. Por quê? Porque existe uma consagração específica, modo de viver específico, que conflita. Mas no caso da espiritualidade carismática, esse processo está dentro da identidade católica, então pode ser vivido por qualquer tipo de outra espiritualidade de consagração na vida religiosa. Tanto que santos dentro de conventos, isso muito antes do concílio, já tinha manifestação de dons carismáticos dentro de convento. E se vocês olhar detidamente a vida de certos santos, vocês vão ver isso lá. Vocês vão ver que certos santos viveram isso. Então vamos lá. A pessoa, ela é humana, batizada, crismada, confirmada, eucaristizada, e ela se consagrou numa vida religiosa. Embaixo disso vai estar entre o confirmado e a espiritualidade específica, ela pode viver a espiritualidade carismática dela, porque faz parte do comum. Mas não posso pensar diferente? Por que não? Porque como a espiritualidade carismática é a efusão da graça de Deus e os carismas, se o carisma é dado por Deus para qualquer um, então eu não posso falar que Deus está proibido de dar carisma para uma determinada ordem religiosa. Eu vou falar para Deus, só dá para todo mundo, para os meus o Senhor não dá. Eu não posso falar para Deus, eles foram batizados, crismados, e eu proíbo o Senhor de fazer uma efusão da graça de Deus nessa pessoa. Deu para entender o que eu estou falando? Senão você está dando contra testemunho. Não, eu estou lutando contra Deus, conforme Gamaliel fala em Atos dos Apóstolos. Então não pode isso, gente. Se fosse uma consagração específica, aí tudo bem. Mas
ela está dentro da própria identidade católica. Para padre e bispos, tem bispos que têm espiritualidade carismática. É a mesma coisa. Então vamos pensar: é humano, batizado, crismado, eucaristizado, recebeu os ministérios, recebeu o diaconato, recebeu o presbiterato. Só que ele quer viver lá no meio essa espiritualidade carismática. A espiritualidade do presbítero é a triamúnera também. Só que ele não vai viver como leigo, ele vai viver dentro da figura do bom pastor. Pergunta: uma espiritualidade que está aberta à ação da graça de Deus e está aberta à experiência dos carismas, ajuda ou atrapalha a vivência do presbiterato? Ajuda. Por quê? Porque O padre pode usar os carismas para evangelizar, sim ou não? pode. Ajuda. Se ele está aberto ou não à espiritualidade, não é essa, mas não há conflito. E aí vem os padres que são abertos, Padre Marcelo Rossi e tantos outros, que abertos à graça do batismo no Espírito, ao serviço que eles fazem. Ao serviço que eles fazem. Há conflito? Não. Se você é bispo e está lá no episcopado, mas lá entre o crisma e os seus ministérios você vive essa base dessa espiritualidade, também não entra em conflito. Por que eu estou falando isso? Porque vai ajudar a viver melhor a pregação da palavra, vai ajudar a viver melhor o exercício da liturgia e vai ajudar a viver melhor a caridade para com o próximo. Como que o carisma, os carismas podem ser vividos? O padre está pregando. Se ele é aberto à ação do Espírito, ele pode ter palavra de sabedoria, palavra de ciência, a profecia está ali presente. Ele está atendendo uma confissão, ele pode verdadeiramente estar aberto a vir uma palavra para ajudar no aconselhamento daquela pessoa. Ele está aberto ao dom do discernimento no governo da igreja, seja como padre, seja como bispo. E esse discernimento ajudar ele a tomar boas decisões. Essa abertura à graça de Deus e à ação dos carismas ajuda a pessoa do consagrado, do padre, do bispo no exercício do seu ministério. É obrigatório ter? Não. Mas falar que entra em conflito? Não. E todas essas pessoas que eu estou falando, leigos que vivem nos grupos de oração, ou vivem aberta à espiritualidade carismática, ao batismo no Espírito, consagrados que tenham nas suas regras a espiritualidade carismática, ou é permitido vivê-la, uma freira de qualquer congregação que quer viver a espiritualidade carismática, um padre religioso ou não, diocesano, que queira ter a espiritualidade carismática para viver imerso no batismo no Espírito, e também, outra característica, o padre Jonas Abib, ele entrou, depois da ordenação dele, num deserto muito grande, e ele pegou tuberculose, e ele viu a morte de Fred, e foram os jovens que rezaram por ele. Então dele surgiu a obra da Canção Nova, vinculada até hoje aos salesianos, espiritualmente. Tá? Então olha o que
essa espiritualidade carismática pode fazer por alguém. E olha quanto bem a Canção Nova fez e faz, por exemplo. Então é um exemplo, tem um monte, vocês sabem muito bem disso. Só estou pegando um como exemplo. Para falar o quê? A gente fala muito do batismo no Espírito. Mas a efusão do Espírito não é só da graça batismal. Pode ter a efusão do Espírito, a pessoa sendo sem batismo, tá? Que é o caso novamente da família de Cornélio. Mas tem efusão do Espírito do sacramento do matrimônio, tem efusão do Espírito do sacramento da ordem, que foi o que aconteceu com o Monsenhor Jonas, que foi o que aconteceu com o Padre Gilberto. Então a graça de Deus faz a pessoa ver novamente a vocação batismal e a vocação presbiteral de forma diferente. E do Monsenhor Jonas surgiu o quê? Toda uma estrutura de consagração. Estou pegando ele, mas a gente poderia pegar cada um de nós. Surgiu toda uma estrutura de consagração de um padre diocesano, como no caso do Padre Gilberto. E saiu o Instituto Religioso. Tá? Então, falar que a espiritualidade carismática prejudica o exercício, agora, é óbvio, né, Gé? Tem pessoas que vivem mal isso. Vivem mal. Ou, pior ainda, finge que vive. Então você pode ter fantasias de espiritualidade carismática. E aí a gente recorda de quem? Mateus 23, quando vai falar dos fariseus e escribas hipócritas. Então você pode ter uma pessoa que é carismático, por exemplo, mas tem uma vida porca. Você pode ter uma pessoa que pode rezar em língua, profetizar e falar, como eu já ouvi de certas pessoas, que treinavam palavra falsa, palavra de ciência falsa. Aprendiam para ludibriar as pessoas, certo? Você pode ter falsos carismáticos. Você pode ter um carismático hipócrita que coloca peso sobre os outros, que como vai dizer Mateus 23, que ele mesmo não pode carregar. Você pode ter um carismático falso que atravessa céus e terra para fazer um discípulo pior do que ele. Você pode ter um carismático falso que filtra o mosquito e engole o camelo. Está tudo em Mateus 23, viu? Que fica pegando em picuinha, mas deixa as grandes coisas passarem. Então a hipocrisia pode ser vivida. Então nós temos que aprender a tomar a espiritualidade carismática e vivê-la e pegar o termômetro. Qual que é o termômetro? O exercício da triamúnera, os frutos. Os frutos. Então, pela árvore se conhece o fruto. Então, árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto ruim. Se o fruto é ruim, você tem que começar a questionar a espiritualidade, a identidade católica, a espiritualidade católica e a espiritualidade carismática daquela pessoa. Ou se é a gente mesmo. Porque não pode utilizar uma estrutura dessa para... Por quê? Quando você mexe numa humanidade tão machucada como está hoje, e tão vazia como estão as pessoas estão carentes de líderes. Então o que elas fazem? Elas se agarram na primeira coisa que aparece. E hoje, pelo vazio que elas vivem, elas querem idolatrar os outros, né? Então elas pegam isso.
e aí pega uma pessoa inescrupulosa que começa a manipular as pessoas, vai fazer daquela pessoa gato-sapato. Por quê? Dá dinheiro, né, gente? Desculpa falar dessa maneira. Dá dinheiro, dá prestígio e dá poder. Então, então eu vou jogar tudo fora e ninguém presta. Não. A gente vai usar o critério de Jesus. A gente vai olhar os frutos e ver se a árvore é boa ou não, para poder vivenciá-la ou vai realmente viver a espiritualidade carismática. O Padre Gilberto é exemplo disso, porque ele morreu, né? O Monsenhor Jonas é a mesma coisa. Viveu até o fim. E viveu na coerência até o fim. Monsenhor Jonas, a mesma coisa. Viveu na coerência até o fim. A gente pode falar que é duas árvores boas, que deram frutos bons, que viveram a triamúnera perfeitamente, e que a gente pode falar que viveram a espiritualidade carismática de forma plena. Padre Gilberto, num dia, em 97, diante de certos contra-testemunhos de alguns irmãos, ele falava assim: eu estou cansado de carismáticos. Quer dizer, pessoas que podem rezar em língua, profetizar, fazer o que for, mas não vive a fé, né? Aí não tem batismo no Espírito verdadeiro. Então aí é bem problemática a coisa. Aí entra naquela passagem que fala que a pessoa constrói a casa na areia. Sem alicerce. Então, aí a casa na areia e casa na rocha. Aí eu vou pegar a frase de Teresa. Teresa falava sempre do consagrado. Ela falava assim: o consagrado sofre 1000 vezes mais ataque do mal, porque o demônio sabe que a alma de um verdadeiro consagrado pode levar outras 1000 para Deus, certo? Então, uma pessoa que não vive, ela começa a dar contra-testemunho, e aí ela pode levar pessoas a perderem a fé. Então, por isso, sempre temos que ser constante na oração, para que a graça do batismo permaneça em nós, e a gente manifeste essa graça através de obra de verdadeira caridade. Amém, gente? Amém. Vocês têm alguma pergunta? Tá? Então o livro foi visto por inteiro, tá bom? Então, mas aí eu diria que essa pessoa que lida com o emocionalismo, ela está na infantilidade. Exatamente, é o humano que está. Mas todo hipócrita é infantil. Porque a pergunta é essa: ela está falando na carne, mas o que leva ela a falar na carne? Ela não já questionou que ela deu uma palavra de ciência errada, deu outra errada, deu outra errada, deu outra errada? Ela não para pensar o que ela está fazendo. Então é uma falta de autoconhecimento. Por quê? Porque ela está vivendo de máscara. E viver de máscara tem nome: hipócrites, hipocrisia. Sabe? Porque o hipócrita é ele que falava no teatro grego as falas dos atores. Ele atuava, ele não vivia verdadeiramente. Essa pessoa que vive uma falsa espiritualidade carismática, no emocionalismo, em palavras de ciência que são mais humanas do que vinda de Deus, ela está vivendo de máscara. Então ela pode ser infantil, mas essa máscara precisa cair.
E a gente já chegou a falar: escuta, irmão, não está certo o que você fez. Não está certo. Porque isso aí não vem de Deus. Sabe? Quer dizer, uma vez aconteceu, a pessoa profetiza que vocês dois vão casar. Os dois eram irmãos. E isso é carne. E isso não vem do Espírito, veio do orgulho da pessoa, da hipocrisia dela. Todo hipócrita é infantil. Ele não é maduro. Olha que para o fariseu Paulo amadurecer teve que acontecer. E amadurecer. Uma vez foi um padre na paróquia, né? Celebrar a missa, substituiu o padre, né? E ele, depois que teve uma missa, ele quis detonar assim, a renovação carismática, né? Falando Sim. assim, e existe, né? Esses padres. Sim, está cheio. Esses padres, né? Que não têm essa espiritualidade, né? É normal. Normal. E a árvore boa sempre vai ser pedrada, né? Então é normal que tenha. Mas sempre a gente tem que parar até que ponto essa pessoa está certa ou não. Porque também, é isso que a gente falou de certos carismáticos, provoca algo assim. O mau exemplo também provoca isso. Mas também não é por causa do mau exemplo de um que vai jogar tudo fora, né? Então aí também seria imprudência. Tá? Mais alguém? Então vamos para a adoração.